Quem diria que lá dentro era outro mundo? Aqui, a terra está coberta de ervas daninhas, sem canto de pássaros, flores perfumadas, insetos, cobras e bestas. Havia apenas um espelho estranho. Quando eu estava me perguntando para que servia o espelho, a superfície do espelho de repente brilhou. Em um instante, apareci na frente do vaso sanitário em casa. Depois de um momento de estupor, pareceu que me lembrei de algo. Coloquei a cabeça de volta no vaso sanitário. Minha figura apareceu novamente naquela terra desolada. Interessante. Entendi o efeito do espelho. Contanto que eu pensasse em voltar em silêncio, o espelho me teletransportaria instantaneamente. Quanto ao vaso sanitário, provavelmente é um portal que se conecta a um mundo desconhecido, e o espelho é a chave para abrir o portal. Com uma ideia clara em mente, coloquei o espelho no bolso e comecei a passear, caminhando, caminhando. De repente, no meio da grama selvagem, uma cor incomum atraiu minha atenção. Corri rapidamente. Para minha surpresa, vi uma espada longa e velha. Onde há uma espada, há pessoas. Observei atentamente. A lâmina era de ferro e a bainha era de madeira. A parte exposta da lâmina estava enferrujada, e o que atraiu minha atenção anteriormente era uma pedra de jade vermelha incrustada na bainha. Será que este é um mundo de artes marciais? É bem pesado, mais de 10 catias. Guardei a espada e continuei andando. No caminho, encontrei um guarda-chuva quebrado, com apenas os ossos do guarda-chuva, e 2 isqueiros. E um livro encadernado com fios, grudado pela chuva. O papel era grosso e as formas de alguns caracteres podiam ser vagamente vistas na superfície. Parecia chinês tradicional, e também parecia escrita de selo. De qualquer forma, eu não entendi. Andei por um tempo, e cheguei novamente à sombra de uma árvore. Nesse momento, minha expressão ficou subitamente rígida. Porque vi um esqueleto humano espalhado. Mas ao lado do esqueleto, vi um pingente de jade e um livro. O livro é algo bom, pode me dar mais informações sobre este mundo. Infelizmente, não consigo ler essa escrita. Além disso, parece que choveu muito aqui, e a maioria deles foi danificada pela chuva. Reclamei. Suprimi o medo em meu coração e continuei a andar. Pude ver que os ossos secos estavam cada vez mais numerosos. Estava animado, querendo me aproximar e pegar tudo. Mas neste momento, um grito estranho veio do céu. Olhei para cima. Vi um grande pássaro totalmente preto, batendo suas asas enormes e correndo em minha direção. O pássaro era extremamente rápido. Cada vez mais perto, em desespero, não tive tempo de pensar. Involuntariamente, joguei a faca de cozinha no pássaro e gritei ansiosamente em meu coração: espelho, meu senhor! Eu quero voltar. A faca atingiu o pássaro e fez um som de metal chocando contra metal. De repente, fui atingido e jogado para trás, e naquele instante, as garras da grande ave desceram do céu. No entanto, elas erraram o alvo, pois eu já tinha retornado para o banheiro de casa, após escapar por pouco da morte. Eu respirei fundo, e quando recuperei o fôlego, arrastei o pacote para a sala. Retirei um item e o coloquei no chão. Esta espada quebrada parece apenas ferro comum, esta bilha de vinho é feita de madeira. Cheira muito bem, e mal se consegue ler algumas palavras neste livro. O pingente de jade deve valer algum dinheiro. Não sei se existe jade assim na Terra. Depois de mexer um pouco, liguei diretamente para o meu pai. Meu pai é um especialista, mas logo desliguei o telefone com uma expressão atordoada. Meu pai disse para eu resolver sozinho. Ele também disse para não mencionar a joalheria da família. Meus olhos se moveram. O que está acontecendo? Ele não quer me envolver na joalheria da família. Isso significa que me meti em problemas? Pensei por um tempo, mas não continuei a pensar nisso. Comecei a fazer upload desses objetos para um fórum de antiguidades. No dia seguinte, recebi um telefonema de alguém querendo comprar esses objetos. Essa pessoa se chama Wang Xiong. Ele quer comprar a bainha da espada e a bilha de vinho, oferecendo no mínimo 100.000. A outra parte não disse o preço exato. Disse que o preço seria definido após ver os objetos reais. Fiquei um pouco animado, essas tranqueiras valem tanto. Mas também fiquei um pouco preocupado, pois esse tipo de coisa, há muitas naquela terra baldio. Quando estava pegando coisas ontem, vi vagamente ossos secos à distância, com base na exploração de ontem. As pessoas naquele mundo provavelmente carregam armas, então é um grande tesouro. Andei pela casa excitado. Minha cabeça estava cheia de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas ao lembrar daquela grande ave negra, meu coração fervoroso foi instantaneamente gelado. Tenho medo, minha vida é mais importante. Além disso, não me falta dinheiro. Meus pais poderiam falir?
Assim que as palavras saíram, o toque do meu celular tocou novamente. O que foi, pai? O quê? Vender a casa ancestral? Fiquei parado perto da janela, em estado de choque. Minha família faliu. Até a casa ancestral da minha família terá que ser vendida. Não admira que eles tenham decidido subitamente transferir a casa para o meu nome outro dia. A casa foi transferida para mim. E não me deixaram vender coisas em casa. Parece que não é apenas uma questão de dívida. Será que causei problemas para alguém? Pensei por um tempo e decidi que ainda ia para aquela terra baldio, mas não podia ir lá às cegas como da última vez. Desta vez, devo me preparar completamente. Assim que decidi, fui imediatamente para o local combinado com Wang Xiong. Hotel Icon. Vários garçons me levaram para um box. Wang Xiong não enrolou. Olá, jovem, mostre-me seus tesouros. Eu vi sua foto ontem e não consegui dormir a noite toda. Quando ele terminou de falar, ele pegou um por um os objetos do pacote e os colocou na mesa. Espada, bule, 2 isqueiros, um pino de madeira e um pingente de jade. Quanto aos 2 livros, não os trouxe. Tive cuidado. Antes de descobrir o significado dessas palavras, é melhor que ninguém as veja. Wang Xiong observou atentamente. Momentos depois, ele começou a ficar animado, mexendo cuidadosamente no bule. Suas mãos tremiam um pouco. Madeira de sândalo, com certeza madeira de sândalo. A madeira de sândalo começa a produzir fragrância após a doença. 10 anos já podem ser usados como medicina e tem forte efeito antibacteriano. 100 anos podem purificar a mente e regular o qi, e mais de 100 anos podem nutrir os 5 órgãos internos. Essa fragrância deve ser de madeira de sândalo com mais de 100 anos. Que pena, o método de conservação usado para este bule é inédito e é simplesmente terrível. A madeira está quase oxidada. Tesouro precioso! Wang Xiong ficou cada vez mais animado. Eu tenho uma ovelhinha. Ele ficou animado, depois suspirou, depois ficou com raiva e, ocasionalmente, lançou um olhar estranho para mim. Encontrei uma pequena mão de burro. Meu canto da boca não pôde deixar de contrair. Eu tenho um burrinho. E você ainda fala sobre conservação. Eu tenho uma pequena mão. Isso é algo que, se deixado na terra desolada, ainda pode ser reconhecido como um bule. Já é muito difícil. Tem um bom par. Wang Xiong se acalmou. Pequeno eu tenho vergonha de olhar para mim. Eu tenho um burrinho, jovem. Eu tenho um burrinho. Fiquei um pouco animado. Eu tenho um burrinho. Desculpe por você ter rido. Tenho um. Acenei com as mãos, sem me importar, dizendo. Não importa. Parece que o irmão Wang gosta muito dessas coisas. Eu tenho um pingente de jade. Não sou mais educado. Eu tenho um burrinho. Disse diretamente. Eu tenho um burrinho. Jovem. Eu tenho um. Não vou esconder de você. Eu tenho um. Mas não foi bem preservado. Eu tenho um burrinho. A gordura secou. Eu tenho um. Já está quase danificado. Mesmo que eu o compre, só posso moê-lo em pó. Eu tenho uma mão pequena. Para ser usada como incenso. Eu tenho. Posso oferecer 300 mil. Eu tenho. Ouvi isso. Eu sorri e não disse nada. Eu tenho uma pequena mão. O rei Wang continuou. Eu tenho uma pequena mão. A espada longa não vale dinheiro. Eu tenho uma mão pequena, mas a bainha da espada é valiosa. Eu tenho um burrinho. É de ébano de guiço antigo. Eu tenho um burrinho. A textura é dura. Eu tenho um burrinho, mas também está muito intemperizado. Encontrei um pequeno veículo. Posso oferecer 100 mil. Eu tenho um burrinho, jovem. Eu tenho um burrinho. O que você acha? Eu tenho um burrinho. 400 mil. Eu tenho um burrinho. Estou um pouco animado. No entanto, não aceitei apressadamente, mas joguei o pingente de jade que tinha na mão para Wang Xiong e ri. Irmão Wang, o que você acha que vale? Wang Xiong pegou o pingente de jade com dúvida. Ele pegou uma lanterna e começou a observar, e quando a luz da lanterna atingiu o pingente de jade, Wang Xiong ficou instantaneamente atordoado. Demorou um bom tempo até que ele olhasse para mim de forma mecânica, com os olhos cheios de surpresa e confusão. Ao ver isso, não pude deixar de sentir uma comoção em meu coração. Este pingente de jade tem mesmo algo de misterioso? Vendo que eu não falava, Wang Xiong abaixou a cabeça novamente. Após estudá-lo cuidadosamente por um tempo, ele pareceu ter certeza de algo e me entregou o pingente de jade com cuidado. Irmão burro, você está brincando comigo? Quem venderia uma coisa dessas? A expressão relaxada que Wang Xiong tinha antes desapareceu, substituída por uma carranca, como se neste momento ele finalmente me tratasse como um igual. Percebi algo errado e perguntei apressadamente.
Irmão Wang, que tipo de jade é este? Vale muito dinheiro? Wang Xiong estava chocado, com uma expressão de espanto e dúvida. Irmão burro não reconhece este jade? Eu o ganhei jogando xadrez com o meu avô em casa. Ele não me disse nada, apenas me pediu para não o perder. Pensei em uma desculpa na hora e disse casualmente. Wang Xiong ficou um pouco surpreso ao ouvir isso, mas no momento seguinte, seu coração ficou ainda mais chocado. Este tipo de jade é usado como aposta em jogos de xadrez? Que tipo de família é essa? Pensando na maneira como eu o joguei para ele como se fosse lixo antes. Wang Xiong ficou de cabeça cheia na hora. Vendo perdido em pensamentos, tive que perguntar novamente. Irmão Wang, quanto vale este pingente de jade? Você o aceita? Wang Xiong quase cuspiu sangue velho. Filho pródigo, filho pródigo. Isto é um tesouro que pode ser passado de geração em geração. Você acha que está comprando lixo? Depois de um bom tempo, Wang Xiong disse, reprimindo sua excitação. Irmão burro, este seu jade pertence à série de jade branco de Etienne, cujo nome científico é jade branco de gordura de ovelha. E a textura deste pingente de jade é excepcionalmente quente e úmida. Quanto ao seu valor, Wang Xiong ponderou por um momento. Ele disse seriamente, na antiguidade, simbolizava a conduta de um monarca, e apenas os monarcas podiam usá-lo. Até o selo imperial de muitos imperadores foi forjado em jade branco de gordura de ovelha. Ao ouvir isso, meu coração ficou instantaneamente em êxtase. Agarrei firmemente o pingente de jade em minha mão. Wang Xiong hesitou por um longo tempo e falou novamente. Irmão burro, você acha que seria possível me arranjar um encontro com o seu avô? Minha mente girou rapidamente. Irmão Wang, diga o que você quer dizer diretamente, disse eu, sorrindo. Eu posso tomar uma decisão. Wang Xiong ponderou por um momento e disse depois de um tempo. Para ser honesto, sou o segundo filho em minha família, e tenho uma irmã mais velha. Minha família Wang, desde as gerações mais antigas, tem negócios de joias e jade. Mais recentemente, os comerciantes de jade em Yunnan extraíam algo incrível. Muitos dos nossos parceiros de negócios da família Wang viraram-se para lá. A família Wang também tem tesouros. É um jade verde imperador em forma de cigarra de uma era antiga. Quanto ao jade branco de gordura de carneiro, também temos. Mas comparado com o seu pingente de jade, é muito inferior. Quer usar o seu pingente de jade, irmão burro, para participar na exposição de jade deste mês. Claro, assinarei um contrato consigo. Considere que estou a alugar o seu pingente de jade como montra, pagando-lhe 1 milhão por mês. Quando quiser recuperá-lo, pode rescindir o contrato a qualquer momento. Que tal? Wang Xiong me disse, olhando para mim com expectativa. Ele não quer comprá-lo diretamente, mas é que este tipo de jade branco de gordura de carneiro de alta qualidade não está à venda. É difícil negociar o preço. Em segundo lugar, ele tem medo que se o comprar da minha mão, os meus familiares mais velhos descubram e causem problemas. Famílias que possuem tais coisas são real. Não são fáceis de lidar. Real, fiquei em silêncio, com pensamentos a 1000 por hora. Isto tem várias vantagens. Uma é que posso receber 1 milhão por mês. A outra é que, no final, o jade ainda será meu. Mas e se a família Wang perder o jade? Ou pior, o roubar? No entanto, a próxima frase de Wang Xiong dissipou completamente as minhas preocupações. Irmão burro, podemos assinar uma cláusula de indenização no contrato. Se o pingente de jade for perdido ou danificado nas nossas mãos, a família Wang compensará 30 milhões, 50 milhões. Ao ouvir isto, a minha respiração acelerou instantaneamente. Meu Deus, 50 milhões! Talvez devesses roubá-lo. 2 horas depois, o acordo foi assinado. O dinheiro foi depositado. Voltei para casa satisfeito. 1.400.000 jaziam silenciosamente no meu cartão bancário. O meu coração estava agitado. Durante todo o caminho, pensei numa questão. Esse mundo tem espadas longas de ossos brancos e potes de vinho. Há até livros. Tudo isto indica que é um mundo com civilização e sistema. Mas cada teletransporte aparece naquela terra desolada, o que me deixa muito infeliz. Se eu pudesse encontrar as cidades ou tribos de lá, encontrar potes de vinho não danificados, ou até mesmo coisas únicas de lá. Pensando nisso, fiquei instantaneamente atordoado. A minha mente foi atingida por um raio. Sim, eu posso negociar. As coisas desse mundo não são realmente de alta tecnologia, apenas raras neste mundo. Aquela espada longa nem é tão resistente quanto uma faca de cozinha. Se eu levasse uma espada longa de aço inoxidável daqui, para trocar um pote de vinho inteiro por lá,
ninguém sairia a perder. E se o trouxesse de volta a este mundo para vender, não ficaria rico? Eu pensei sem parar e silenciosamente tomei uma decisão, mas o que eu não sabia era que a ideia que acabei de ter mudaria toda a minha vida e o destino de 2 mundos. Troquei de roupa e saí novamente. Cheguei à casa de Zanvei em breve. O equipamento que pedi a Zanvei para preparar já estava pronto, uma besta composta suíça. Com rodas excêntricas, pode dar mais energia à flecha com a mesma força de puxar. A parte mais excelente desta besta é a sua manobrabilidade, mesmo para iniciantes. Com um pouco de treino, podem alcançar uma ligeira variação de 5 centímetros ao atingir alvos a 30 metros. Zanvei continuou a explicar, era raro seu bom amigo precisar da sua ajuda, mas ele conseguia. Conseguiste? Os meus olhos brilharam e concordei imediatamente. Vendo isto, Zanvei não parecia mais tão animado, mas sim um pouco hesitante. As flechas disparadas pela besta composta pesam 28 gramas. A velocidade inicial está entre 75 e 130 metros por segundo, a energia cinética excede 100 joules, o que significa que pode ser fatal. Que ressentimento é este, velho Zan? Não fiz mais explicações. Apenas o instruí a arranjar o mais rápido possível. 3 dias depois, eu estava em frente ao computador, a estudar seriamente. Durante 3 dias inteiros, estive a absorver todo tipo de conhecimentos para me preparar para entrar no outro mundo pela segunda vez. Desde ligaduras para desinfecção e hemostasia, várias estratégias de autoajuda, até noções básicas de arcos, bestas, armas de fogo, aviões, tanques, canhões. Desta vez, decidi firmemente, mesmo que voltasse a encontrar o grande pássaro, usaria o arco e a besta para lutar com ele por algumas rondas. Neste momento, a porta foi batida e Zanvei entrou com uma grande bolsa. Depois, abriu o pacote e os itens foram dispostos um a um no chão. Vi várias peças de cor preta escura. Zanvei brincou com elas nas suas mãos. O conjunto de mira telescópica e corda de arco estava completo. Flechas Mach 125, só consegui arranjar este tipo. Uma lata com 10. Potência média, fácil de acertar a menos de 30 metros. Ainda assim, custou 80 mil. Besta composta crossbow 30 mil. As flechas são caras porque são sensíveis. Apenas a ponta da flecha é muito mais barata. A mira telescópica é um extra, disse Zanvei sem parar, a excitação transbordando. Ele só tinha jogado em experiências antes, nunca possuíra uma. Eu também estava muito emocionado neste momento. Olhando para a besta composta cheia de tecnologia, uma sensação de segurança dada pela tecnologia surgiu espontaneamente. Grande pássaro preto. Espera por mim para te dar uma rajada. Desta vez, além de arranjar o arco e a besta, Zanvei arranjou um colete à prova de bala, um capacete à prova de bala e uma caixa de primeiros socorros. Etc. A lot of mess stuff. For the next few days, the two of us campaign our team. Et various shooting clubs practicing marksmanship. Zanvei was overjoyed and skipped classes. But one night, when he went doctors to buy instant noodles, isso daily found Zanvei sleeping in the hallway, wrapped in a military coat. Ever since he asked Zanvei to make a crossbow last time, he had been sleeping at my door. Ele tinha medo de que eu fosse vingar-me. Este grandalhão agiu como sempre nos últimos dias, sem me perguntar o que tinha acontecido. But he quietly guarded my door. E so told der stunned, a warm feeling surging in my heart. I didn't go downstairs again. I returned indoors, closed the door, and so told quietly behind it. Muttering softly, what a silly guy is secretly viped my eyes. The next day, fully armed, I again entered the toilet. The moment I entered the toilet, adoubed suddenly arose. I have a mirror, why still entering the toilet? In a vast wilderness. My figure appeared. I looked around. This was the place I was teleported back to last time. It seems the teleportation coordinates of this world move with me. Loaded the crossbow. Viped the sweat from my paws. I carefully walked forward. The purpose this time was very simple. Loading dead bodies. The further I walked, the more skeletons I saw. Occasionally, I could even find one or two bodies that had died long ago. The clothes they wore were ancient in style. Similar to brocade robes. The bodies themselves were bloody and mangled, mostly killed by swords and blades. I became more vigilant and continued to advance. Alphan hour later. I was horrified. I saw corpses strewn everywhere, and dried blood stained the ground.
Although my face was pale and my body trembled, I could not could hide my excitement. I'm hit. Soon, the large backpack on my back was stuffed full. And the dead bodies in this area are far less than a tenth of the total. I finally found a few books that had been rained on. The harvest was abundant. Just as I was about to leave, there was a sudden movement in the pile of dead bodies. A small figure struggled to push away the corpses pressing down her and stumbled to her feet. Upon seeing the corpses in front of her, the small figure suddenly collapsed on a corpse and cried out loudly, "Dalang! Don't die!" It was a little girl. Finally, I met someone alive. Emocionado, hesitei em me aproximar. A garota chorava. 177 pelo canto do olho, ela me viu parado ao lado. Olhou para mim com espanto. Fiquei surpreso. 178 com voz suave, disse, "Não tenha medo, pequena. Seu irmão não é mau." 179 naquele momento, Dalang, que a garotinha mencionou, tossiu sangue sujo, assustando a todos nós. 180 Dalang, gritou a garota, vendo sua respiração enfraquecer. 181 ela olhou para mim ansiosamente. "Senhor, por favor, salve Dalang." 182 dito isto, ela estava prestes a se ajoelhar e se curvar. Forcei-me a me aproximar, ignorando o cheiro de sangue, para examinar os ferimentos do homem. Eram principalmente de espada. 183 Embora não houvesse ferimentos fatais, eles sangravam continuamente. Se isso continuasse, ele morreria em breve. 184 Pensando nisso, peguei minha caixa de primeiros socorros e comecei a relembrar o conhecimento de primeiros socorros que havia aprendido online. 185 Nesta situação, o mais importante é acordar o paciente e parar o sangramento rapidamente. Pensando nisso, 186 Peguei 2 ampolas de solução de glicose e as forcei na boca do homem. Com as 2 ampolas de glicose, 187 O homem tossiu levemente e finalmente recuperou um pouco de força. "Não há mais nada que eu possa fazer." 188 Leve-a embora, disse eu, frustrado. "É apenas um pouco de sangue." 189 Por que não há mais nada que eu possa fazer? Ignorando, tirei frascos um após o outro. 190 Abri um frasco de iodofor para desinfetar as feridas do homem, que estremeceu de dor. Ele me olhou assustado. 191 O que foi aquilo? Ele é um guerreiro e pode sentir a dor vagamente. 192 Depois disso, a ferida parou de piorar? Dói? É a minha primeira vez. 193 Não tenho experiência. Se te machuquei, me desculpe. 194 Pedindo desculpas, peguei rapidamente um punhado de comprimidos de ibuprofeno e um pacote de maca, e os coloquei rudemente na boca do homem. 195 Usei a glicose para diluí-los. Depois de um tempo, eu estava abrindo a embalagem do Yunnan Baizal. 196 O homem deitado no chão ficou novamente chocado. Ele podia sentir claramente que a dor intensa em suas feridas estava desaparecendo lentamente. 197 Que elixir ele me deu? Ainda não acabou. Nos minutos seguintes, 198 seus nervos foram estimulados repetidamente, e eu pulverizei uma garrafa inteira de aerossol Yunnan Baizal em todos os ferimentos do homem. 199 O sangramento parou. Uma lata inteira de antibióticos mupirocin foi aplicada, e as feridas começaram a cicatrizar gradualmente. 200 Finalmente, usei gase médica para bandagens em todas as feridas. Eu estava ocupado, sentindo, ao olhar para o lado, vi-a parada ali, com uma expressão de pânico no rosto. Fiquei surpreso. Com a voz suave, disse, "Pequena irmã, não tenhas medo. O irmão não é mau." Nesse exato momento, Dalang, que a menina mencionou, tossiu sangue sujo, assustando a menina e a mim. Dalang, gritou a menina, vendo a respiração dele enfraquecer cada vez mais. Ela olhou para mim ansiosamente. "Senhor, por favor, salve Dalang." Dizendo isso, ela estava prestes a ajoelhar-se e curvar-se. Eu, reprimindo o cheiro de sangue, avancei para examinar os ferimentos do homem. Eram principalmente feridas de lâmina. Embora não houvesse feridas fatais, os ferimentos continuavam a sangrar. Assim, em pouco tempo, ele realmente morreria. Pensando nisso, tirei a minha caixa de primeiros socorros e comecei a lembrar-me dos conhecimentos de primeiros socorros que tinha estudado antes no computador. Nesta situação, o mais importante era reanimar a consciência do ferido e estancar a hemorragia rapidamente. Pensando nisso, peguei 2 frascos de solução nutritiva de glicose e os despejei diretamente na boca do homem. Depois de 2 garrafas de glicose, o homem tossiu algumas vezes e finalmente recuperou um pouco de força. "Não há salvação para mim. Leve-a embora." Eu estava impotente. "É só um pouco de sangue."
Por que não há salvação? Eu não o atendi, pegando frascos e recipientes um por um. Abri um frasco de solução de iodo para desinfetar a ferida do homem. Ele estremeceu de dor e olhou para mim com espanto. O que foi isso agora? Ele é um guerreiro. Ele podia sentir a dor vagamente. Depois, a ferida não piorou. Dói? É a minha primeira vez. Não tenho experiência e te machuquei. Desculpe. Peço desculpas. Peguei apressadamente um punhado de comprimidos de ibuprofeno para a dor e um pacote de maca e os coloquei rudemente na boca do homem. Eu o alimentei com glicose. Depois de um tempo, eu estava desembalando o Yunnan-Baizal. Mas o homem deitado no chão estava novamente cheio de choque. Ele podia sentir claramente que a dor intensa em sua ferida estava desaparecendo lentamente. Que remédio milagroso ele me deu! Isso ainda não acabou. Nos próximos minutos curtos, seus nervos foram estimulados uma vez após a outra. Vi uma garrafa inteira de spray de Yunnan-Baizal ser pulverizada por mim em todas as feridas do homem. O sangue parou de fluir. Toda a lata de antibiótico Moxilin foi aplicada, e as feridas começaram a curar gradualmente. Finalmente, peguei gaze médica e enfaixei as feridas uma a uma. Eu estava ocupado, como se ainda não estivesse satisfeito. E voltei a tirar alguns comprimidos de amoxicilina para inflamação, coloquei na boca do homem e dei um longo suspiro de alívio. Fiquei tão ocupado que minha testa suou. No momento seguinte, olhei para os dois em dúvida e vi o homem encostado na garota, enquanto a garota estava agachada no chão. Ambos, um grande e um pequeno, olhavam para mim boquiabertos. O que foi? Eu o salvei, não foi? Ele ficará bem se descansar mais, certo? Eu estava um pouco nervoso. Esta foi a primeira vez que tratei e salvei alguém, mas olhando para a condição do homem, ele já conseguia se sentar. Não deve haver muito problema, certo? Neste momento, o homem e a menina olhavam para mim com dúvida, gratidão e reverência. Salvar o mundo com um frasco de remédios, médico divino sem paralelo, murmurou o homem, olhando fixamente para mim. Pensando assim, seus ferimentos anteriores, mesmo que o médico mais habilidoso da cidade o tratasse, provavelmente precisaria de mais de um mês de repouso para se recuperar, mas este sênior, com vários elixires espirituais maravilhosos, conseguiu fazê-lo sentar-se sozinho em um piscar de olhos. Os irmãos se entreolharam, vendo o choque nos olhos um do outro. Encontrei um grande homem. O homem puxou a irmã para se levantar e depois ambos se curvaram para mim. Eu sou Yu Shimubai, da cidade de Pingyang. Obrigado por me salvar, sênior. Assim que terminou de falar, Yu Shimubai chamou a garota e a apresentou. Sênior, esta é minha irmã mais nova, Yu Shishue. Nós dois somos aventureiros do mundo. Não temos pseudonimos. A garotinha, Yu Shishue, disse com a voz clara, obrigado, sênior. Esta foi a primeira vez que encontrei essa forma de saudação. O forte estilo de aventura me fez sentir inexplicavelmente confortável. Balancei a cabeça levemente e sorri. Não há necessidade de agradecer. Salvar uma vida é melhor do que construir um pagode de 7 andares. E o Shimubai ficou surpreso. Considerando cuidadosamente o significado do que eu disse, salvar uma vida é melhor do que construir um pagode de 7 andares? Sênior quer dizer, a virtude de salvar uma vida é maior do que construir uma torre de Buda de 7 andares para ela. Ele sentiu um arrepio instantaneamente. Seus pelos eriçaram. Maravilhoso. Seus olhos brilharam e ele disse, Sênior é uma pessoa do budismo? Naquele momento, meu rosto ficou preto. Você é um monge. Toda a sua família é de monges. Mas isso também me fez saber uma notícia, que existe budismo neste mundo. Então haverá taoísmo? Haverá impérios? Eu pensei em meu coração, mas externamente, fingi uma expressão calma. Com um sorriso enigmático, balancei a cabeça levemente. E o Shimubai pareceu entender minhas intenções instantaneamente. Em vez de fazer mais perguntas, ele estava ainda mais certo de sua suposição de que este predecessor era definitivamente um praticante asceta lendário. Praticantes ascetas são um dos grupos mais especiais na Terra das 9 províncias. O único grupo que pode ser comparado a eles são os eruditos florescentes da dinastia imperial. Pensando nisso, o coração de Yu Shimubai disparou. Uma grande oportunidade. Esta é a grande oportunidade de Yu Shimubai, e também a grande oportunidade de sua família Yushi. Assim que ele quis continuar a conversa. Dalang, vamos voltar primeiro. Yu Shimubai ouviu. Eu só reagi agora e ele me convidou para ir junto. Eu estava querendo conhecer mais sobre este mundo. Claro que não recusaria. Os três andaram por um tempo e chegaram a uma rocha oca por dentro.
Este era o lugar onde os dois irmãos estavam escondidos antes. Durante a conversa, ele finalmente teve uma ideia geral deste mundo. Este mundo é chamado de continente Alcun, dividido em 9 províncias. As 3 grandes dinastias imperiais ocupam as 3 maiores províncias. As outras 6 províncias estão repletas de seitas, com inúmeras escolas. O principal campo de treinamento budista está na província de Xilian. O principal campo de treinamento taoísta está na província de Dongin. O lugar onde estamos é o vasto deserto a milhares de quilômetros ao sul do continente. No continente Alcun, quase todos praticam artes marciais. As dinastias imperiais e as seitas estão em confronto. Os súditos usam artes marciais para governar o mundo. Portanto, as dinastias imperiais valorizam a cultura e reprimem as artes marciais. Quanto ao porquê as 3 dinastias imperiais que valorizam a cultura e reprimem as artes marciais ainda podem reprimir as outras 6 províncias. A razão é um sistema de cultivo dentro da dinastia imperial. Pelo que o Shimubai quis dizer, os eruditos lutam com conhecimento. Essa afirmação me deixou confuso. Será que é convencer as pessoas com a razão? Quanto aos irmãos e o Shimubai, eles vieram da província de Tongzhou, no sul, a mais próxima do vasto deserto. Devido a um tesouro obtido pela família Yushi, ele foi roubado. No entanto, o oponente era muito poderoso. A enorme família Yushi desmoronou da noite para o dia. Eu organizei meus pensamentos e estava prestes a perguntar mais. Mas neste momento, um grito familiar fez meus nervos ficarem tensos instantaneamente. O grande pássaro preto chegou. Com certeza, no momento seguinte, uma enorme ave totalmente preta passou voando do alto. É uma garça preta, apague o fogo. E o Shimubai ficou apavorado. Ele pisou na fogueira acesa, e a fogueira na caverna rochosa preta parecia especialmente atraente neste momento. A fogueira foi apagada, mas o grande pássaro preto já havia detectado fogo aqui. Seu ímpeto para frente parou abruptamente. Ele virou a cabeça do pássaro instantaneamente e mergulhou em nossa direção. Os irmãos Yushi perderam a esperança, e o Shimubai até sacou sua espada e nos protegeu atrás dele. Em sua opinião, eu era um praticante asceta. Era um médico, um estudioso, e a irmã era uma mulher frágil. Só ele pode detê-la agora. Eiro? Que nome imponente para um grande pássaro negro. 252. Ao contrário do pânico dos irmãos, eu estava um pouco assustado, mas não cheguei ao ponto de ter medo. 253 inimigos se encontram, olhares queimam de ódio. Não importa se era a mesma antes, eu abri a trava da besta composta decisivamente. 254. Saí da caverna sob o olhar chocado dos irmãos Yushi, levantei a mão para o céu, através da mira ótica. 255. O corpo em mergulho do Eiro era claramente visível. Apertei o gatilho decisivamente, e a flecha de aço forjado disparou instantaneamente. 256. A ponta afiada em forma de losango, em um instante, perfurou o abdômen do Eiro. Um segundo. 257. Um grasnido mais agudo do que antes saiu da boca do Eiro. O corpo massivo que mergulhava rapidamente parou abruptamente. 258. Os 2 olhos penetrantes focaram em mim instantaneamente. Mas o que eu esperava eram sons contínuos de ar sendo cortado. Eu continuava puxando a corda, mirando e apertando o gatilho. 259. O Eiro, com a velocidade diminuída, tornou meu alvo mais fácil. Manchas de sangue explodiram em sucessão no corpo do Eiro. 260. Com alguns grasnidos, o corpo massivo caiu do alto no chão com um estrondo e parou de se mover. Um sorriso de excitação apareceu em meu rosto. 261. Esfreguei meu braço, que estava um pouco dolorido pelo recuo, e então olhei para dentro da caverna. Vi o Shimubai e o Shishue olhando para mim de boca aberta. 262. Aos olhos dos irmãos, depois que saí da caverna segurando uma arma estranha, bastou um aceno de mão e várias luzes frias subiram ao céu. 263. No instante seguinte, o corpo massivo do Eiro caiu no chão, sem nenhum som. 264. O Eiro que vagava pela terra selvagem morreu assim. Nem mesmo um artista marcial de alto nível poderia matá-lo tão facilmente em um segundo. Uma série de pensamentos surgiram na mente de Shimubai. 265. Sua convicção anterior de que eu era um asceta começou a vacilar. Quem diabos é ele? Acenei com a mão diante dos dois. 266. Os irmãos recuperaram a compostura. E o Shimubai apressou-se em se curvar e disse: mais uma vez o Sênior nos salvou, a mim e a minha irmã. 267. Jovem, eu realmente não tenho como retribuir. Acenei com a mão, indicando que não importava. E o Shishue, ao lado, perguntou timidamente: 268. Sênior,
Que arma é essa que você está segurando? É um tesouro mágico? 269. O rosto de Yoshimubai ficou tenso. Ele rapidamente segurou sua irmã e olhou para mim com desculpas. 270. No mundo dos guerreiros, investigar os métodos e segredos dos outros é um grande tabu. Eu não me importei. 271. Lembrei-me de Zanvei, aquele fã de militarismo. Levantei a besta composta e disse casualmente, como se estivesse dispensando. 272. Ah, isso. Em minha terra natal, todos o tratam como um brinquedo. E o Shimubai ouviu isso e sentiu sua cabeça zumbir. 273. Brinquedo? Sênior, você não está brincando comigo? Um brinquedo pode matar o Eiro, uma besta da terra selvagem, em um segundo. 274. Ele forçou-se a se acalmar e pensou arduamente. Será que o Sênior é um mestre de artes místicas? 275. É especialista em engenharia mecânica? Não. Nunca ouvi falar de um mestre de artes místicas tão... Ao contrário do pânico dos irmãos, embora eu estivesse um pouco assustado, não cheguei ao ponto do medo. Olhos vermelhos quando inimigos se encontram. Não me importei se era o mesmo de antes, e destravei com determinação a besta composta. Sob o olhar chocado dos irmãos Yushi, saí da caverna, levantei a mão para o céu e, através da mira ótica, o corpo do falcão negro mergulhando era claramente visível. Com determinação, apertei o gatilho e a flecha de besta forjada em aço fino disparou instantaneamente. A ponta de flecha em forma de diamante afiada perfurou o abdômen do falcão negro em um instante, em um segundo. Um grito ainda mais agudo ecoou do corvo negro, e a figura maciça que mergulhava rapidamente parou abruptamente. Seus 2 olhos penetrantes me focaram instantaneamente, mas o que o aguardava eram sons de quebra de ar contínuos. Eu continha a pressionar a flecha na corda, mirar e apertar o gatilho. O urso negro, que teve sua velocidade reduzida, tornou a mira mais fácil. Nuvens de sangue explodiram uma após a outra no corpo do urso negro. Com alguns gemidos, o corpo maciço despencou do céu e caiu no chão, parando de se mover. Um sorriso animado surgiu em meu rosto. Esfreguei meu braço, que estava um pouco dolorido pelo recuo, e então olhei para dentro da caverna. Vi o Shimubai e o Shishue me olhando de boca aberta. Nos olhos dos irmãos, após eu sair da caverna segurando uma arma estranha, com apenas um aceno de mão, vários brilhos frios subiram aos céus. No momento seguinte, o corpo maciço do corvo negro atingiu o chão, sem mais vida. O corvo negro que vagava pelas terras desoladas morreu assim, nem mesmo um artista marcial de alta patente poderia matá-lo tão facilmente. Um turbilhão de pensamentos surgiu na mente de Yoshimubai. A convicção anterior de que eu era um asceta vacilou. Quem é ele? Eu acenei com as mãos diante dos dois. Os irmãos recuperaram a consciência. E o Shimubai apressadamente se adiantou, curvou-se e disse, Júnior, você nos salvou mais uma vez, irmãos. É realmente impossível retribuir sua bondade. Eu acenei com a mão, dizendo que não era nada. E o Shishue, ao lado, perguntou timidamente. Sênior, que arma você está segurando? É um tesouro mágico? E o Shimubai apertou o rosto e apressadamente puxou a irmã, olhando para mim com desculpas. No mundo dos guerreiros, investigar os métodos e segredos dos outros é um grande tabu. Eu não me importei. Lembrei-me de Zanvei, o fã militar, e levantei a besta composta em minha mão, dizendo casualmente. Isso, na minha terra natal, todos consideram isso um brinquedo. E o Shimubai sentiu sua mente zumbir ao ouvir isso. Brinquedo? Sênior, você está brincando comigo? Um brinquedo pode matar o pássaro negro da área selvagem? Ele se acalmou com dificuldade, pensando o máximo que podia. Será que o Sênior Mal é um artista de magia? Proficiente em engenharia mecânica? Não. Nunca ouvi falar de um artista de magia tão poderoso nas 9 províncias. Será que é realmente um tesouro mágico? O ancião Mao é um grande mestre taoísta? A mente de Yoshimubai estava um caos. Antes, eles estavam apenas surpresos com minhas habilidades médicas, mas agora, seus olhares para mim estavam cheios de reverência por um forte. Eu não tinha tempo para me preocupar com o turbilhão de pensamentos dos irmãos. O objetivo de minha segunda visita ao mundo alternativo hoje foi alcançado, e até mesmo superado. Eu também tenho uma compreensão geral da situação do continente Aikun, é hora de voltar. Quanto aos irmãos Yushi, eles não sairão em breve, eu ainda conto com eles para me levar às cidades humanas. Pensando nisso, coloquei a mochila nas costas e pensei um pouco, ensinando a Yoshimubai como usar o arco composto.
Informei aos irmãos que voltaria para procurá-los em 2 dias, deixando o arco composto para trás, sem se importar com o choque e o espanto deles. Estava prestes a partir, mas bem nesse momento, como se tivesse me lembrado de algo. Perguntei de repente, vocês têm um cantil, um pingente de jade ou algo assim? Os irmãos Yushi ficaram atordoados. Pensei um pouco e, com um pouco de vergonha, disse, você poderia me dar esta bainha de espada? Os irmãos ficaram paralisados no lugar, eles ainda não tinham se recuperado do choque de obter tesouros, e eu lhes fiz isso de novo. Eles me entregaram a bainha de espada estupidamente, e antes que o sentimento de surpresa pudesse diminuir, eles me viram acenar para eles. Dei um passo para fora e meu corpo desapareceu instantaneamente. Os 2 irmãos ficaram em um estado de torpor novamente. Depois de um longo tempo, Yushi Mubai murmurou instintivamente, encolher terra em 1 polegada. Uma arte mortal taoísta. Ele olhou novamente para o brinquedo de aparência estranha em sua mão, sentindo sua dureza e grossura. Ele disse animadamente à sua irmã, a vingança da minha família Yushi tem esperança. A vingança tem esperança. Do outro lado, eu apareci no banheiro com a grande sacola nas costas, enquanto eu colocava os pedaços de lixo no chão. O sorriso em meu rosto ficava cada vez mais forte. Entre as colheitas desta vez, o que eu tinha certeza que valia dinheiro era a bainha de espada dada por Yushi Mubai, porque estava intacta, e também os pingentes de jade, brancos, verdes e amarelos. Coloquei-os de lado e comecei a examinar outras colheitas. Havia 3 livros relativamente bem preservados. Um cantil, uma bolsa de água, uma bainha de espada, um pergaminho de pele de carneiro e outras coisas bagunçadas. A maioria deles foi encontrada perto de ossos secos e estava bastante danificada. Havia também alguns grampos de cabelo quebrados dispersos, como projéteis em forma de losango que serviam de arma secreta, etc. Em suma, a colheita foi enorme. Eu os lavei alegremente um por um, e enquanto limpava, pensei que tantas coisas eram um pouco difíceis de manusear para mim. Não seria possível encontrar alguém para vender como da última vez. Da última vez, Wang Xiong ofereceu 50 milhões por um pingente de jade, e agora com tantas coisas. Uma estimativa aproximada é que esses itens juntos podem valer mais de 100 milhões. Pensando nisso, senti um arrepio na espinha. Meu pai nem de longe tinha tantos bens quando estava no auge. Pensei um pouco, então liguei para Wang Xiong. Irmão Wang, a madeira de aloés e o pau rosa que te vendi da última vez, ainda tenho muito, e alguns pingentes de jade também. E tenho uma bainha de espada de pau rosa intacta. Você tem interesse, irmão Wang? A voz de Wang Xiong no telefone tinha um tom de surpresa. Irmão burro, quanto é muito que você falou? Semelhante àquele bule e bainha da última vez? Tenho umas 10 peças, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Ainda tenho alguns pingentes de jade. Quer dar uma olhada? Ao ouvir isso, Wang Xiong ficou pasmo no local, e depois de se recompor, perguntou sem jeito, irmão burro, estou realmente curioso. Onde você conseguiu essas coisas? Encontrei na casa dos meus pais. A casa antiga foi demolida recentemente e não tenho onde guardar. Então estou vendendo. Respondi superficialmente. Muitos pontos de interrogação apareceram na cabeça de Wang Xiong. Ele nunca imaginou que essa seria minha resposta. Irmão burro, estou em Shanxi fazendo uma pesquisa. Para chegar a Aixin, o mais cedo será amanhã à tarde. Você pode esperar que eu chegue, para que eu possa te dar uma cotação antes de decidir para quem vender. Concordei prontamente, após desligar o telefone. Dei um tapa forte na cabeça. Que tolo eu sou, ainda muito verde. Mas Wang Xiong me lembrou. Por que eu tenho que vender para Wang Xiong? Eu deveria encontrar mais compradores e fazer um leilão. Assim que pensei, imediatamente contatei Zhang Wei. Wei. Não pergunte nada agora, traga algo para comer para minha casa, meu velho vai fazer algo grande. Após desligar o telefone, comecei a procurar online os contatos de colecionadores de antiguidades com poder aquisitivo. Salvei todos em meu celular e comecei a enviar MMS em massa. Depois que terminei, Zhang Wei também chegou com cerveja e espetinhos. Mas quando ele viu todas as coisas espalhadas pelo chão, ele ficou chocado. Merda! O que estou vendo? Uma bainha? Uma abóbora? Isso são antiguidades. Não é à toa que você me pediu para trazer armas. Vamos caçar monstros gigantes? Velho mal, você virou ladrão de túmulos. Fiquei um pouco confuso agora. As desculpas e razões que tinha preparado foram todas refutadas por uma frase de Zhang Wei. Então, com um pouco de surpresa, perguntei, como você sabia? Ha ha ha.
Eu não sou idiota. Zanvei parecia ter previsto tudo, vendo meu segredo desvendado por ele. Senti-me extremamente satisfeito. Peguei uma cabaça de vinho, manipulei-a e disse em voz muito baixa, Lao Mal. Você já encontrou algum zumbi grande? Que cara ele tinha? Dava medo? Eu disse com uma expressão estranha, zumbis grandes não, mas um pássaro grande e preto sim. Preto e grande? Matei com a besta que você me deu. Zanvei, ouvindo isso, bateu na mesa. Eu sei, deve ter sido um grande corvo necrófago do túmulo. Sim, sim, sim. Você está certo. Eu respondi preguiçosamente. Zanvei com uma expressão de orgulho. Pegou o outro pingente amarelo e o virou, dizendo misteriosamente, Lao Mal. Isso vale dinheiro? Olhei de relance e disse levemente. Eu acabei de verificar na internet, parece ser jade dragão amarelo, vale dezenas de milhões. Quanto? Zanvei arregalou os olhos imediatamente, e então colocou o jade dragão amarelo tremendo no sofá. Ok, irmão Vei, não seja tão delicado. Esse tipo de coisa. Agora seu pai tem de sobra. Eu realmente não aguentava mais a postura de Zanvei. Zanvei não se importou com eu pegando carona nas suas palavras. Os dois começaram a beber e a petiscar, e o MMS enviado anteriormente logo recebeu uma resposta. Olhando as informações online, selecionei alguns compradores de qualidade mais jovens, marquei um encontro para amanhã em Aishin, e então comecei a designar tarefas para Zanvei. No dia seguinte, no terraço da Bilhar Estrela. Fiquem todos em posição. Este é o irmão Borrão. Gritem todos. Um jovem de cabelo tingido de vermelho repreendeu uma fileira de 4 jovens. Olá, irmão Borrão, em uníssono. Esses jovens tinham uma característica em comum, cores vibrantes, cabelo vermelho, verde e amarelo. Eu olhei para a cena diante de mim com uma expressão de quase choro, lançando um olhar severo para Zanvei ao meu lado. Zanvei sorriu embaraçosamente. Lao Mal, não subestime esses caras, embora pareçam irresponsáveis. Eles são muito inteligentes, e o mais importante, não têm medo de problemas, nem mesmo grandes cenas conseguem assustá-los. Você não me pediu para encontrar pessoas corajosas e inteligentes? Eu estava com o rosto sombrio naquele momento, mas já que as coisas chegaram a este ponto, eu só podia acreditar em Zanvei. O primeiro passo do plano que discutimos ontem foi cúmplice. Como o nome sugere, é quem aumenta o preço ao lado, e o segundo passo é estilo. Eu primeiro encontrei alguns professores Stone. Cortei os cabelos coloridos dos jovens e depois arrumei um terno para cada um deles. Os jovens pareciam ter mudado radicalmente. Com penteados que custam milhares e roupas que valem dezenas de milhares, além de uma aura naturalmente rebelde. À primeira vista, pareciam filhos de milionários. Lembraram-se de suas identidades? Eu disse levemente aos jovens à minha frente, sou um comerciante de jade de Yunnan. Minha família trabalha com pedras há gerações. Eu sou de Xinjiang. Meu avô adorava jade. Olhe as fotos do jade Wanglong. Ele me disse para comprá-lo a qualquer preço. Um por um, os filhos de milionários repetiram seus papéis. Ao ouvir isso, um sorriso apareceu em meu rosto. Às 18 horas, no camarim 888, no último andar do Hotel Icon, eu disse, entramos empurrando a porta. Zanvei veio logo atrás com uma grande bolsa. Senhores, desculpem. Desculpem pela espera. Assim que entrei, sorri e rapidamente examinei a todos. O assento principal estava vago, naturalmente reservado para mim, o dono. À direita e à esquerda do assento principal estavam Wang Xiong, um homem erudito de cerca de 30 anos. Atrás dele, em ordem, estavam Xia Longyong, um homem corpulento de meia idade. Xiao Luan, um jovem que parecia um filho de milionário vestindo roupas da moda. Xiao Shi, o homem de óculos, e Xiao Lanan. Eles formavam um círculo. Vendo isso, quase dei uma risada. Esses figurantes que eu havia arranjado cercaram os 4 compradores verdadeiros. Se você adicionar a mim e Zanvei, havia 12 pessoas no total. 7 eram meus homens. O Sr. Mao tem um grande estilo. Xia Longyong estava com um palito de dente, limpando os dentes e zombando. Eu quase fiquei confuso. Já começaram o show? Desculpem, senhores. Pegamos o pico do tráfego noturno. Estava realmente congestionado. Aproveitei a deixa. Depois que todos trocaram cumprimentos, eu disse diretamente, o tempo de todos é precioso, então não vou demorar. Avei, traga as coisas. Todos se animaram ao ouvir isso. Eles instintivamente endireitaram as costas.
Zhang Wei já havia colocado as coisas na mesa, mais de 10 peças, incluindo uma garrafa de vinho e uma bainha de espada. Embora tivessem sido limpas, ainda havia um cheiro antigo misturado com uma fragrância fraca que se espalhava. Todos eram experientes. Apenas sentindo o cheiro, eles sentiram seus olhos brilharem. Eles imediatamente pegaram e examinaram cuidadosamente. Xiaolonho e os outros fizeram o mesmo. O homem erudito à minha direita agora pegou um par de luvas brancas e as vestiu. Ele pegou uma garrafa de vinho com muito cuidado, com um forte interesse em seus olhos. No momento seguinte, o homem calmo, após uma rápida olhada, perdeu imediatamente sua compostura anterior. Com o rosto corado de excitação, os outros não estavam tão animados quanto ele. No entanto, um traço de pesar passou por seus olhos. É uma boa coisa, sândalo com 100 anos de idade. Madeira de aquagi de altíssima qualidade, infelizmente, foi mal conservada e severamente desgastada pelo vento. O valor foi muito reduzido, exceto pelo homem calmo e o Wang Xiong, que estavam mais interessados por gosto. Os outros poucos tinham uma atitude de tanto faz, embora as coisas fossem boas, não havia uso em comprá-las. Vendo que todos permaneciam em silêncio, Xiao Huang ponderou por um momento e disse levemente: embora essas cabaças e bainhas sejam boas, Senhor Mao, viemos de longe. Não estamos aqui esperando por isso. Todos olharam para ele quando ouviram. Xiao Lu virou os olhos. Colocou a chaleira de vinho de lado e riu. Que tal, todos? Que tal comprarmos 2 peças de cada um? Isso não prejudicará a harmonia e permitirá que o Sr. Mao mostre as verdadeiras coisas boas mais cedo. Então Xiao Lu se virou para mim e disse com um sorriso: Sr. Mao, dê um preço. Ao ouvir isso, todos se entreolharam. Ninguém se manifestou contra, pois também queriam ver o verdadeiro tesouro rapidamente. E embora não estivessem muito interessados nesta espada e chaleira, não seria uma perda comprá-las. Eu me encostei no encosto da cadeira. Com um tom casual, disse: 500 mil, uma bainha e uma chaleira. Ao ouvir isso, todos assentiram secretamente. O preço era razoável. Vendo essa cena, até mesmo o jovem rico e o homem de óculos que não queriam comprar nada não disseram nada. Todos estão comprando. É harmonioso. Se alguém se manifestar agora, não seria perder a cara sem motivo? Vi isso e sorri, acenei e apressei. Avei. Embale para todos os chefes. Zhang Wei ouviu e ficou confuso. Não. Já vendeu? Ninguém negociou o preço? Mas ele rapidamente se recompôs. Rapidamente começou a embalar. Senhor Mao, compramos os ingressos também. Deveríamos ver o tesouro agora? O homem corpulento de meia-idade disse com um sorriso. Meu sorriso permaneceu o mesmo. Não demorei mais, tirei alguns pingentes de jade e os coloquei na mesa. Os olhares de todos foram imediatamente atraídos. Um branco, um amarelo e um verde. 3 pingentes de jade do tamanho das mãos de um bebê repousavam silenciosamente na mesa. A luz fluorescente acima servia como efeito de iluminação. As pedras de jade irradiadas eram cristalinas, e no momento seguinte, a sala silenciosa explodiu. Esta é uma turquesa persa, traga-a aqui para eu ver. Jade de Wanglong. Esta transparência, esta plenitude, nunca vista antes. Jade branco é benevolência, jade de gordura de carneiro. Os chefes que antes estavam em pose perderam o controle. Girei a mesa lentamente, permitindo que todos a examinassem. A mesa girou 7 vezes. Os 3 pingentes de jade voltaram às minhas mãos, e então sorri, observando a todos enquanto discutiam. Xiao Huang e Xiao Lu tinham sentimentos complexos. Eles apenas falaram por inspiração. Quem diria que isso levaria a uma grande transação? Mesmo removendo os 7 traidores, ainda havia 5 compradores reais, o que totalizava 2,5 milhões. Quando eles já fizeram um negócio tão grande, e ainda foram bem-sucedidos, não viram o olhar que o Sr. Lu lhes lançou agora? Era como dizer: garoto, você é bom, tem futuro. Uma sensação de realização indescritível fez os dois se sentirem um pouco eufóricos. Os outros jovens atores assistiram com o coração ardendo. Então fazer negócios é tão simples? Eu também posso fazer isso. Xiao Huang olhou fixamente. De repente, levantou-se. Senhor Mao, eu devo comprar este rei de Wanglong. Você define o preço. Então, mudou de assunto. Virou-se para todos e disse: caros senhores, meu velho deu uma ordem estrita, dizendo que, independentemente das circunstâncias, ele me fará levar este rei de Wanglong para casa. Peço a todos que entendam. Mas assim que terminou de falar, viu Xiao Hong, com um palito de dente na boca, bater na mesa e levantar-se, com a aparência de um novo rico. Você acha que eu vou te dar se quiser?
Quem tiver mais dinheiro leva, entendeu? Depois de falar, Xiao Hong voltou seu olhar para o pingente de Wang na mesa, dizendo com desejo: se eu usar isso quando comprar, quem se atreverá a rir de mim? Ouvindo isso, um jovem rico que quase não falou também falou de repente, olhando para Xiao Hong com escárnio. Garoto, o que eu mais desprezo é um novo rico como você. Mesmo que este Wang seja usado por você, você ainda é um caipira. Ao ouvir isso, Xiao Hong imediatamente quis avançar para lutar, mas foi contido por alguém ao lado. Eu continuei observando em silêncio, usando toda a minha força para conter as contrações nos cantos da minha boca, enquanto Zanvei estava completamente atordoado. Vocês alguns podem ir juntos buscar um Oscar de Hollywood, e você, rico de segunda geração, eles estão apenas atuando. Enquanto você é verdadeiramente tolo. Vendo que a situação estava prestes a sair do controle, dei um chute com o pé debaixo da mesa em Wang Xiong ao meu lado. Wang Xiong compreendeu e disse suavemente: todos vocês são pessoas de posição, é melhor manter a paz. Por esta Jade do Dragão Amarelo, ofereço 50 milhões. Alguns quase vomitaram sangue. Quando Wang Xiong começou a falar, eles pensaram que estava tentando acalmar os ânimos. Quem diria que a segunda frase seria uma oferta? Dong Ji alargou o ritmo. 70 milhões. Xiao Hong não ficou para trás. Ele olhou para o Playboy. Eu ofereço 70 milhões. O Playboy estava um pouco agitado neste momento. Olhou de volta sem medo. Os homens de barriga grande e outros quase choravam. Será que eles realmente ficaram velhos? Não entendiam o mundo dos jovens, mas a esse ponto o preço subia sem parar, e eles também começavam a ficar ansiosos. O homem de óculos varreu todos com um olhar sombrio e ofereceu calmamente: 80 milhões. Os homens de barriga grande e outros olharam para o homem de óculos em estado de choque. No momento seguinte, 85 milhões. A barriga grande finalmente não aguentou mais. 88 milhões. 90 milhões. O preço subiu até 90 milhões. As vozes das pessoas foram diminuindo gradualmente. Se subir mais, não vou mais disputar. Wang Xiong pegou a xícara de chá e disse calmamente. Após um breve silêncio, ninguém mais fez lances. A Jade do Dragão Amarelo foi obtida por Wang Xiong. Wang Xiong, de maneira franca, chamou a secretária para assinar o contrato. O contrato foi aceito. Eu entreguei a Jade do Dragão Amarelo ao Wang Xiong. Chefe Wang, os dois pequenos objetos de antes, considere-os como meu presente. Eu aceitei com cuidado. Os dois se entreolharam, entendendo-se sem dizer nada. Quanto ao motivo de Wang Xiong ter pago tanto dinheiro, foi porque ele comprou por 100 milhões não apenas esta Jade do Dragão Amarelo, mas também a Jade branca de lã de carneiro que eu aluguei para ele anteriormente. Assim que Wang Xiong desceu do avião, eu já o tinha encontrado. O objetivo era aumentar o preço. A primeira Jade foi vendida por 200 milhões. Você não teria que oferecer 80 ou 90 milhões pelas duas próximas. Assim, Wang Xiong, na verdade, negociou comigo por 50 milhões cada. E eu queria enganar os outros chefes. O último passo do plano. Criar impulso. O ímpeto começou. Restam apenas duas peças. Os poucos se entreolharam, vendo uma hostilidade sutil nos olhos um do outro. Que maldito! 100 milhões. Assinar com uma grande estrela não seria mais divertido? Não vou mais disputar. Xiao Lu pensou, com os olhos piscando. É hora de nós, figurantes, sairmos. Foi nesse momento que eu empurrei a Jade branca de lã de carneiro sobre a mesa. O homem de óculos disse, em tom de tentativa, 70 milhões. 80 milhões. Vendo isso, meu coração se alegrou. O pingente que originalmente foi oferecido por 50 milhões, após toda a operação anterior. O primeiro lance já chegou diretamente a 80 milhões. O homem barrigudo ponderou por um tempo. Disse, 85 milhões, 90 milhões. Novamente Wang Xiong. O homem barrigudo e os outros quase bateram na mesa. O homem de óculos disse. Wang Xiong, você é o irmão mais novo daquela Wang da Ji de Yanjin, certo? Já ouvi falar de você. Você já pegou um. É um pouco ganancioso fazer isso? O homem barrigudo reprimiu a raiva em seu coração e olhou para mim. Chefe Mao, todos vieram de longe. Se voltarem de mãos vazias, não vai ser bom de se ouvir. Tosso levemente sorriu. Por favor, todos, não se preocupem. Em seguida, virou-se para Wang Xiong e disse suavemente, Chefe Wang, por que você não me dá uma cara? Vamos com calma. Se houver algo bom na próxima vez, certamente darei prioridade a você para ver. Que tal?
Wang Xiong sorriu e assentiu. Os poucos então relaxaram. O homem barrigudo não se sentou diretamente, mas continuou. 90 milhões. Este já de branco de gordura de ovelha, eu devo obtê-lo. Todos. Os poucos ponderaram por um tempo. Nenhum deles falou novamente. Eu não demorei mais e fechei o negócio diretamente. O homem barrigudo mostrou alegria. Naquele momento, chamou a secretária para começar a assinar o contrato. Negócio de 190 milhões. Embora ainda não tenha chegado, a assinatura do contrato já é uma certeza. Mantive a calma no meu rosto. Mas meu coração estava extremamente agitado. A última peça. Turquesa persa. O homem de óculos novamente fez o primeiro lance. 80 milhões. Mas desta vez, o tom do homem de óculos revelou determinação em obtê-lo. Como se a turquesa persa já estivesse em suas mãos. O jovem rico de segunda geração teve um brilho nos olhos e não falou para disputar. Ele estava confuso. O temperamento é bom, mas ele não é bobo. Ele que depende do pai, com certeza não pode competir com os outros. No final, se não conseguir, ainda ofenderá as pessoas sem motivo. Não há necessidade. Quando todos achavam que tudo estava resolvido, Xiao Hong de repente sentiu um arrepio na espinha e olhou para cima, encontrando meu olhar. Naquele momento, ela entendeu. 90 milhões. Xiao Hong segurava um palito de dente. Entrou em cena em um segundo. Houve um alvoroço na sala. Todos voltaram seus olhares. A expressão do homem de óculos ficou instantaneamente sombria. Este maldito novo rico. 91 milhões. O homem de óculos rangeu os dentes e disse, 93 milhões. Xiao Hong não cedeu. O homem de óculos quase vomitou sangue. Seu limite era de 90 milhões. Acima disso ele não planejava continuar. Quem diria que, após adicionar mais 1 milhão, ele ainda seria superado pelo rico. No momento seguinte, a sala de estar ficou em silêncio por um breve momento. Xiao Hong tremia nas pernas. Que situação? Por que vocês não estão mais disputando? Assim que o homem de óculos estava prestes a desistir, eu sorri para Xiao Hong e disse, Senhor empresário, você não disse antes que eu tinha um grande estilo? Então eu terei um grande estilo desta vez. Ignorando o espanto de todos, virei-me para o homem de óculos. 91 milhões. Venderei esta pedra verde persa para você. Todos ficaram chocados instantaneamente. O chefe mal realmente guarda rancor. Quando entraram, Xiao Hong apenas o provocou sobre ter um grande estilo, e agora ele estava disposto a perder 2 milhões apenas para humilhá-lo. O homem de óculos ficou atônito no local. Depois de um longo tempo, ele recuperou a compostura e seu rosto ficou radiante de alegria. Rindo alto, ele se levantou. Chefe Mao, negócio fechado. Negócio fechado. Vou providenciar a assinatura do contrato imediatamente. A alegria de ter recuperado o que foi perdido fez o homem de óculos, instintivamente, ignorar o preço exorbitante que pagou. Ele até se sentiu como se tivesse se beneficiado. O contrato foi assinado e a atmosfera na sala ficou animada novamente. No dia seguinte, assim que acordei, vi uma mensagem de depósito de 282 milhões. Mesmo estando preparado psicologicamente, eu não pude deixar de me emocionar. Depois de me acalmar um pouco, liguei para Zhang Wei. Meia hora depois, Zhang Wei bateu à porta. Para minha surpresa, Zhang Wei estava acompanhado por um homem de meia idade com cerca de 30 anos, Lao Mao. Ele estava na porta, dizendo que estava procurando por você. Eu examinei o homem de meia idade com dúvida. Olá, Sr. Mao. Sou Zhao Shen, consultor financeiro do Banco Industrial e Comercial. Agora sou seu gerente de conta pessoal. Zhao Shen, com uma pasta debaixo do braço. Ajustou os óculos, mostrou seu crachá e disse respeitosamente, enquanto entregava um cartão de visita. Peguei o cartão de visita estupidamente. Quando o banco se tornou tão atencioso. Sr. Mao, em nome do nosso banco, agradeço sua confiança. Se tiver alguma dúvida ou precisar de algo, pode me procurar a qualquer momento. Claro. Mesmo que sejam assuntos pessoais, ficarei feliz em ajudar.